Tudo girou, e Maria caiu de joelhos, o envelope caindo no chão como um peso morto. O cheiro do sangue parecia agora impregnar cada fibra do seu ser, misturado ao cheiro do cera, da madeira fria, da traição. Ela não era apenas uma vítima. Era parte de uma trama que ultrapassava o que podia suportar. A casa, seu céu e inferno, agora era um túmulo de segredos que ameaçavam engoli-la viva. E no silêncio cortante daquela noite, uma nova pergunta queimava dentro dela, mais cruel que todas as outras. Se Henrique matou Ana e Maria era a substituta, quem mais estava envolvido? E quem, naquele momento, ainda caminhava pelas sombras daquela casa, esperando que o passado continuasse enterrado para sempre? Maria mal conseguia respirar, o peso da revelação esmagando seu peito como uma bigorna de ferro. O cheiro do sangue parecia se impregnar em cada canto da casa, misturando-se ao odor da cera e da madeira fria, criando uma atmosfera sufocante, quase irrespirável. A verdade, tão cortante quanto a lâmina que tirara a vida de Henrique, pulsava em sua mente como um veneno que se espalhava rápido demais para ser contido. Ela ainda estava ajoelhada, o olhar perdido no envelope que agora carregava não só um nome, mas um destino. Ana, a irmã que nunca existira para ela, mas cuja sombra se estendia como uma tempestade negra sobre sua vida. A casa, que antes parecia um refúgio, agora se tornava um labirinto de traições e segredos que ameaçavam engoli-la inteira. Helena, com os olhos marejados e a voz trêmula, parecia carregar o peso de uma culpa que a consumia. Mas antes que Maria pudesse perguntar mais, um estalo seco ecoou atrás delas, a porta do escritório se fechando com força. O coração de Maria disparou, um tambor frenético que anunciava perigo iminente. Quem está aí? A voz de Maria saiu firme, mas o medo corria em suas veias como fogo. Nenhuma resposta, apenas o silêncio pesado carregado de ameaça. Então, um sussurro quase inaudível veio do corredor escuro. Vocês acham que sabem a verdade? Mal, sabem o que está por vir. Maria virou-se com um sobressalto e a lâmpada oscilante revelou uma figura encapuzada, parada na sombra, como um espectro que emergira do passado. O ar gelado que entrou com ele parecia congelar o tempo, e a casa, seu céu e inferno, tornou-se uma prisão ainda mais fria. Quem é você? Helena perguntou, a voz vacilando entre o medo e a raiva. A figura deu um passo à frente e o capuz caiu, revelando um rosto que Maria jamais esperaria ver. Era Ana. Ana, a irmã desaparecida, a sombra que a perseguia, estava ali, viva. Mas não era a mesma menina que Maria imaginara. Seus olhos, frios e vazios, brilhavam com uma luz que não era humana. A pele pálida parecia quase translúcida e um sorriso cruel se formava em seus lábios. Surpresa, Maria, disse Ana, a voz um sussurro gélido. Eu nunca desapareci. Eu fui mantida aqui, nas sombras, esperando o momento certo para voltar. E agora você vai pagar por ter roubado o que era meu. O choque paralisou Maria. Tudo que ela acreditava, tudo que lutara para entender, desmoronava em um instante. Ana não era uma vítima. Ana era a verdadeira ameaça, a peça que faltava no quebra-cabeça macabro daquela família. Você matou o Henrique? Maria conseguiu perguntar, a voz quebrada. Ana riu, um som que parecia o ranger de ossos. Henrique era fraco. Eu o eliminei porque ele não podia controlar o que eu sou. E você, Maria, não é a substituta. Você é a intrusa, a mentira, que tentaram empurrar para dentro dessa casa para esconder o que realmente somos. O chão parecia se abrir sob os pés de Maria. A casa, seu lar, seu inferno, agora era palco de uma verdade que ultrapassava qualquer compreensão. Ana não era apenas sua irmã. Ana era algo mais, algo sombrio, uma presença que carregava uma maldição antiga, uma escuridão que ameaçava consumir tudo ao redor.
Maria sentiu o frio da madeira contra sua pele, o cheiro da cera e do sangue se misturando num turbilhão que a envolvia como uma tempestade. O medo, a dúvida, a dor, tudo se condensava em uma única certeza. O inferno na terra não estava apenas dentro daquela casa. Estava dentro dela, dentro de Ana, dentro de uma história que ainda não tinha terminado. E enquanto Ana avançava, um sorriso cruel nos lábios, Maria soube que a próxima escolha não seria apenas sobre salvar a casa ou a si mesma. Seria sobre enfrentar uma escuridão que vinha de muito mais longe do que ela jamais imaginara. O passado não estava enterrado, ele estava vivo e estava faminto. Maria sentiu o ar gelar ao redor, como se a casa inteira tivesse se transformado numa câmara de gelo, onde cada respiração era um fio de fumaça que se desfazia no vazio. O sorriso de Ana, cruel e cortante, era uma lâmina que perfurava sua alma, deixando um rastro de medo que se enraizava no fundo do peito. A madeira fria do assoalho parecia sugar o calor de seu corpo, e o cheiro do sangue misturado ao cera se tornava uma névoa sufocante, um manto pesado que a prendia ali, imóvel. Mas então algo inesperado aconteceu. Ana avançou, e Maria, em um impulso de desespero, recuou até esbarrar numa estante antiga. Seus dedos encontraram um livro grosso, encadernado em couro gasto, que caiu no chão com um baque surdo. Quando ela o abriu, uma folha solta caiu. E Maria a pegou com mãos trêmulas. Era um documento antigo, amarelado pelo tempo, com um selo que parecia pertencer a uma instituição obscura. Ela leu, com o coração quase parando. Registro de experimentos. Projeto Renascença. Sujeito, Maria Souza. Data de nascimento, 12 de maio de 1990. Procedência, desconhecida. Observações. Alterações genéticas e psicológicas em andamento. Objetivo, criação de agente infiltrado com habilidades especiais. O mundo de Maria desabou de novo, mas dessa vez a queda foi mais profunda, mais cruel. Ela não era filha adotiva comum, não era sequer humana no sentido que conhecia. Era um experimento, uma criação forjada em laboratórios, uma peça de um jogo sinistro que ultrapassava a própria compreensão da família. Ana não era apenas sua irmã, ela era a irmã gêmea, o outro lado da moeda, o reflexo sombrio de um projeto que dividira duas almas em corpos separados. Enquanto Maria fora preparada para ser a fachada, a inocente, Ana fora a sombra, a arma viva, a encarnação da escuridão que Henrique e Helena tentaram controlar. O choque a paralisou, mas a voz de Ana cortou o silêncio como um trovão. Você sempre foi minha cobaia, Maria, a boneca que eles moldaram para enganar o mundo. Eu sou o que eles tentaram esconder, e agora chegou a minha vez de governar. Maria sentiu o chão sumir sob seus pés, a casa girando numa espiral de mentiras e horrores. A verdade, essa fera indomável, rasgava sua pele e se infiltrava em seus ossos. Ela não era só uma vítima, era uma criação, uma arma, uma mentira viva. A casa, seu céu e inferno, transformara-se num laboratório de pesadelos. E a próxima escolha não era mais sobre salvar ou fugir. Era sobre descobrir quem, dentro dela, ainda era Maria. E quem já tinha se perdido para sempre naquele abismo de sombras. E enquanto Ana se aproximava com um sorriso que prometia destruição, Maria soube que a guerra que começara naquela noite não tinha volta, porque no fundo o inimigo mais terrível não estava do lado de fora, estava dentro dela, e talvez dentro de todas as paredes daquele casarão amaldiçoado. O silêncio se tornou um grito surdo, e a casa, testemunha muda daquele encontro, parecia esperar, respirando junto com elas, pronta para engolir o que restasse de humanidade. E então a lâmpada oscilou pela última vez, mergulhando tudo numa escuridão que não prometia amanhecer.
Maria sentia o cheiro do cera no ar, um aroma que grudava na pele como um lembrete cruel do que já fora e do que agora se desfazia. Cada passo seu no chão polido reverberava como um sussurro de tempos melhores, mas também como um lamento abafado. A madeira do corrimão, fria contra sua mão calejada, parecia carregar o peso de uma história que ela conhecia de cor. A história de um império em ruínas e dela mesma, a serva invisível que sustentava as paredes que ameaçavam desabar. Ela era mais que uma simples empregada. Maria era a coluna vertebral silenciosa daquele casarão, o coração que ainda batia, apesar das rachaduras. Suas mãos, marcadas pelo trabalho duro, eram a prova viva de uma força que não se via, mas se sentia em cada gesto. A esperança, essa chama tênue, queimava dentro dela, teimosa, mesmo quando tudo ao redor parecia desmoronar. O nome Henrique ecoava na casa como uma sombra. O homem que um dia fora senhor de uma fortuna, agora vivia à beira do abismo, sua riqueza pendendo por um fio tão frágil quanto o silêncio que pairava entre eles. Maria sentia o peso daquela tensão no ar, um nó apertado que lhe esmagava o peito. A notícia da falência iminente caiu sobre eles como uma tempestade violenta, arrancando pedaços de segurança e deixando um rastro de medo e desespero. O coração de Maria doía de um jeito que atravessava a pele, penetrava os ossos e se misturava ao sangue. Era uma dor que não se podia esconder, que se tornava parte dela, inseparável. Em sua mente, um plano desesperado começava a tomar forma, uma tentativa ousada de salvar não só o que restava da casa, mas também a si mesma. Era uma aposta arriscada, um salto no escuro, mas a esperança lhe sussurrava que talvez ainda houvesse uma saída. Quando Henrique descobriu o que Maria pretendia fazer, a reação dele foi como uma lâmina fria, cortante, que dilacerou a frágil esperança que ela carregava. As palavras dele caíram pesadas no ar, afiadas, deixando feridas que não cicatrizavam. O choque que se espalhou entre eles foi como um terremoto, mudando tudo, torcendo a história em um ângulo que ninguém poderia prever. Maria ficou ali, no corredor mal iluminado, sentindo o eco daquelas palavras como um peso insuportável. A casa, seu refúgio e sua prisão, parecia fechar-se ao redor dela, sufocante. Ela se perguntava com um nó na garganta se a salvação alguma vez estivera realmente ao alcance, ou se tudo não passava de uma ilusão cruel, um sonho que se desfazia no ar. Agora, presa entre a lealdade que a mantinha firme e a necessidade urgente de sobreviver, Maria sentia as sombras da ruína se aproximando, implacáveis. O que faria? Como seguir em frente quando o chão sob seus pés parecia desmoronar a cada instante? A pergunta queimava dentro dela, insistente, deixando um vazio que implorava por resposta. E assim, no silêncio pesado daquela noite, a dúvida pairava no ar cortante como o frio da madeira contra sua pele. Será que ainda havia um caminho para escapar desse inferno na terra, ou estavam todos condenados a afundar juntos, engolidos pela sombra do passado? Maria permaneceu imóvel no corredor, o ar pesado como chumbo ao seu redor. O cheiro do cera misturava-se ao suor frio que escorria pela nuca, enquanto seu coração martelava dentro do peito um tambor que anunciava o fim iminente. A casa, seu lar, seu céu e seu inferno particular parecia respirar junto com ela, cada rangido da madeira um lamento silencioso. O silêncio era tão denso que quase podia tocá-lo, um manto sufocante que a envolvia, esmagando qualquer fio de esperança. Ela fechou os olhos, tentando afastar o turbilhão de pensamentos, mas a imagem de Henrique, com o rosto endurecido e os olhos vazios, insistia em se impor. As palavras dele ainda ecoavam, afiadas como navalhas. Você não entende, Maria. Isso aqui acabou, não tem mais salvação.
A traição do tom, a frieza na voz, cortaram-na mais fundo do que qualquer golpe físico. Era como se o chão tivesse se aberto sob seus pés, engolindo tudo o que ela conhecia. Mas então, um som estranho quebrou o silêncio, um estalo seco vindo do fundo da casa. Maria virou-se lentamente, o coração disparado, como se aquela casa velha pudesse esconder segredos ainda mais sombrios do que a falência e a ruína. Ela caminhou na direção do som. Cada passo uma batalha contra o medo que lhe apertava a garganta. A luz fraca da lâmpada oscilava, projetando sombras que dançavam nas paredes descascadas. Quando chegou à porta do escritório de Henrique, a encontrou entreaberta. Um cheiro forte, metálico e acre invadiu suas narinas. Sangue. O estômago revirou e a visão que teve ao entrar congelou seu corpo em um silêncio mortal. Henrique estava ali, caído no chão, os olhos arregalados e vazios. Um corte profundo no pescoço que manchava o tapete persa de vermelho vivo. O brilho da lâmina ainda reluzia ao lado do corpo, um brilho cruel e implacável. Maria sentiu o mundo desabar. Era um abismo que engolia sua alma, um furacão de dor e desespero que a arrastava para o fundo. Mas o choque maior veio quando, ajoelhando-se ao lado do corpo, notou um envelope amassado na mão de Henrique. Com mãos trêmulas ela o abriu. Dentro, uma carta escrita com uma caligrafia nervosa, cheia de erros e correções. Uma confissão que parecia arrancada da garganta de um condenado. Maria, se você está lendo isso, significa que não tive coragem de enfrentar o que fiz. Eu não sou o homem que você pensa. Essa casa, essa família, tudo é uma mentira. Eu não apenas perdi a fortuna, eu a roubei. E não só isso, você não é quem pensa que é. Eu menti sobre sua origem. Sobre sua mãe. Você não é filha da senhora Helena. Você foi trazida aqui para ser um peão no meu jogo sujo. Eu nunca quis que soubesse a verdade, mas agora não há mais como esconder. Perdoe-me. O chão parecia girar sob seus pés. Maria sentiu o ar faltar, o mundo desabar em um silêncio ensurdecedor. A casa, seu refúgio e prisão, revelou-se uma prisão ainda mais cruel. Não só de paredes, mas de mentiras e traições profundas que destruíam tudo que ela acreditava ser seu. Ela se levantou, o corpo pesado, a mente um turbilhão. Quem era ela, afinal? E o que faria agora, sabendo que toda a sua vida fora construída sobre um castelo de cartas prestes a desmoronar? A dúvida, antes um fio tênue, agora era um abismo escuro e profundo. E no fundo, um medo novo. E se Henrique não tivesse sido o único a mentir, e se a verdade que ela buscava fosse ainda mais aterradora, a casa fechou-se ao redor dela, fria, implacável. Maria sabia que nada seria como antes, e que a próxima escolha poderia ser a última. Maria permaneceu imóvel, o corpo ainda trêmulo, o olhar fixo na carta que queimava seus dedos como se fosse feita de brasas. O silêncio da casa parecia se fechar como uma tampa de caixão. O cheiro do sangue misturado ao cera, criando uma atmosfera de morte e segredo. Cada batida do seu coração era um trovão no peito, uma tempestade que ameaçava quebrar a frágil barreira da sanidade. Ela tentou juntar os pedaços da realidade, mas a verdade se esvaía como areia entre os dedos. Quem era ela, afinal? A filha legítima da senhora Helena, a empregada fiel, ou apenas uma marionete num jogo sujo que nunca compreendeu? A dúvida era um veneno que corria em suas veias, um fogo que consumia tudo, deixando apenas cinzas de desespero. Maria fechou os olhos, buscando forças no fundo do poço onde se afundava. Foi quando ouviu um ruído atrás de si, um sussurro, quase inaudível, como o ranger de uma porta antiga se abrindo. Virou-se com o corpo pesado, o peito apertado, e viu uma sombra se esgueirando pelo corredor.
Não era um ladrão nem um fantasma. Era alguém que ela jamais esperaria ver ali. Maria! A voz era baixa, quase um gemido, mas carregava uma urgência que partia o coração. Era Helena. A senhora Helena, a mulher que Maria acreditara ser sua mãe, agora com os olhos marejados, mas com uma expressão que não era de dor, e sim de uma revelação cruel. Eu precisava te contar a verdade, disse Helena, a voz trêmula, como se cada palavra fosse uma punhalada. Você não é filha dela. Você não é filha de ninguém que você pensa. Você foi adotada, mas não de um jeito comum. Você foi criada para ser uma peça, num plano que eu e Henrique arquitetamos há anos. Maria sentiu o chão sumir debaixo dos pés. A casa, que já era um labirinto de mentiras, agora se transformava numa prisão de segredos inimagináveis. Henrique, ele não era o que parecia. Ele não roubou só dinheiro, ele roubou vidas. E a sua, Helena engoliu em seco, os olhos brilhando com um misto de culpa e medo. Você foi escolhida para substituir alguém que desapareceu. Alguém que não voltou. O ar ao redor de Maria ficou denso, quase sufocante. Um nó se formou em sua garganta, a dor se tornou física, como se a verdade tivesse o poder de dilacerar a carne. Quem desapareceu? A voz saiu num fio, quase um sussurro. Helena hesitou, então puxou um envelope do bolso do vestido, amarelado pelo tempo, e entregou a Maria. Com mãos que pareciam feitas de gelo, ela abriu e leu o nome que fez seu mundo ruir de vez. Ana, sua irmã, sua verdadeira irmã. Maria sentiu o chão se abrir. Ana, uma palavra que carregava um peso que ela jamais imaginara. Uma irmã que desaparecera, uma vida roubada, um passado que não era seu. Tudo o que ela acreditava, tudo o que lutava para proteger, era uma mentira construída sobre outra mentira. Ana não desapareceu por acaso, continuou Helena, a voz embargada. Henrique a matou, e você foi trazida para apagar o que ele fez, para manter o segredo enterrado. Você é a substituta, Maria, a sombra da irmã que ele assassinou. Maria sentiu o peso da escuridão se fechar ao seu redor, como se a própria casa tivesse engolido sua alma. O documento caído no chão, o rosto gélido de Ana, a revelação de que tudo que ela acreditara era uma mentira, tudo isso formava um nó apertado dentro dela, sufocante, impossível de desfazer. Sua respiração era curta, cada inspiração um punhal cravado no peito. A madeira fria sob os pés parecia sugar a vida que ainda tentava resistir dentro dela. Mas então, no silêncio, pesado, algo mudou. Um som baixo, quase um murmúrio, começou a se formar nas paredes. Um sussurro que parecia vir de dentro da própria casa, um chamado ancestral, uma voz que Maria sentiu vibrar em seus ossos. Ela se virou, olhos arregalados, e viu algo que fez o mundo desabar de vez. No espelho antigo pendurado na parede do corredor, a imagem refletida não era a sua, não era a de Ana, nem a de Helena, nem sequer a de Henrique. Era uma figura que Maria jamais poderia ter imaginado. Ela mesma, mas com olhos que brilhavam como brasas, uma aura que queimava a escuridão ao redor. E então a figura falou, não com palavras, mas com uma presença que invadia sua mente, uma voz que parecia sair do fundo do abismo. Maria, você não é quem pensa que é, nem filha, nem cobaia. Você é a origem, a raiz, o que tudo tentou esconder. O chão pareceu rachar sob seus pés e a casa inteira vibrou com uma energia que Maria sentiu como uma tempestade prestes a explodir. Verdade, mais cruel e chocante do que qualquer outra, e rompeu em sua mente como um raio. Ela não era apenas uma vítima ou uma criação. Ela era a fonte de tudo aquilo, o epicentro de uma maldição antiga que Henrique e Helena tentaram enterrar em mentiras e sangue. Ela era a verdadeira dona daquela casa, não por direito legal, mas por um pacto sombrio
que atravessava gerações. Aquele casarão não era apenas um lar ou uma prisão. Era um altar, um santuário de um segredo que transcendia o tempo e a carne. Ana, Henrique, Helena, todos eram peças de um jogo que Maria, sem saber, comandava desde o início. O choque a paralisou, mas a voz interior continuou, fria e implacável. Você foi dividida, fragmentada, para que o poder que carrega não destruísse tudo. Ana é sua sombra, a parte que se rebelou. Henrique e Helena, os guardiões do segredo, os que tentaram controlar o que não podiam. Mas agora o ciclo está para se fechar. Maria sentiu o frio da madeira contra sua pele, o cheiro da cera e do sangue misturando-se numa tempestade que a envolvia. Ela percebeu que a luta não era apenas por sua vida ou pela casa, era pela alma daquele lugar, pela verdade que queimava como fogo invisível. E então, com um estalo que fez a casa inteira estremecer, a porta do corredor se abriu sozinha, revelando um quarto que Maria jamais vira antes, um quarto escondido, envolto em sombras e silêncio. De dentro dele, uma voz suave, quase um sussurro, chamou seu nome. Maria, é hora de você lembrar quem realmente é. O coração dela disparou. O medo e a esperança se misturando num turbilhão que a arrastava para dentro daquele quarto proibido. A casa, seu céu e inferno, não era mais apenas um lugar. Era um enigma vivo, pulsante, e Maria sabia que, ao cruzar aquela porta, nada jamais seria igual. O passado, o presente e o futuro se entrelaçavam numa teia que só ela poderia desvendar ou destruir. E enquanto a sombra da porta se fechava atrás dela, uma última dúvida queimava em sua mente. Se ela era a origem, quem afinal havia criado Ana? E qual preço teria que pagar para recuperar o que sempre fora seu, antes que tudo virasse cinzas? Maria hesitou diante da porta entreaberta, o ar ali dentro carregado de um silêncio tão denso que parecia engolir o pouco de coragem que lhe restava. A madeira fria do batente mordia sua pele, um frio que atravessava até os ossos, enquanto seu coração pulsava em um ritmo frenético, como se soubesse que, ao atravessar aquele limiar, nada mais seria como antes. Ela deu o primeiro passo e a porta rangeu. Um som que cortou o ar como um grito abafado. O quarto escondido era pequeno, quase claustrofóbico, com paredes cobertas por velhas fotografias em preto e branco, amareladas pelo tempo. Cada rosto ali parecia olhar para Maria com uma intensidade que lhe queimava a alma. No centro, uma mesa de madeira antiga sustentava um baú de ferro enferrujado, trancado com um cadeado pesado. Maria se aproximou, o cheiro de mofo e cera misturado com um odor metálico que lhe trouxe náuseas. Suas mãos tremiam enquanto procurava uma chave no bolso, e foi então que ouviu um sussurro, não vindo de fora, mas de dentro dela, uma voz que não era sua, que falava em línguas antigas, carregadas de dor e poder. Ela abriu o baú com esforço, e dentro encontrou um diário encadernado em couro negro, com uma cruz invertida gravada na capa. Ao abrir, as páginas revelaram uma escrita torturada, cheia de símbolos que Maria não compreendia, mas que pareciam pulsar com vida própria. Entre as anotações, uma frase saltou aos seus olhos, escrita com tinta vermelha. Aquele que carrega a origem deve pagar o preço do sangue. De repente, a lâmpada do quarto piscou e apagou, mergulhando tudo numa escuridão absoluta. Maria sentiu um toque gelado na nuca, um arrepio que lhe percorreu a espinha. Quando a luz voltou, a figura de Ana estava ali, atrás dela, os olhos brilhando com uma luz que não era deste mundo. Você finalmente entendeu, disse Ana. A voz um sussurro que parecia ecoar dentro da cabeça de Maria. Você não é só a origem. Você é a chave, a porta, o portal para algo que nem mesmo Henrique e Helena ousaram enfrentar.
Maria sentiu o chão sumir sob seus pés. A casa inteira parecia vibrar, como se despertasse de um sono milenar. E então, a verdade mais devastadora que poderia existir explodiu. Em sua mente, uma bomba que destruiu tudo o que restava de sua sanidade. Ela não era apenas a origem da maldição. Ela era a criadora dela. O diário revelava que Maria não fora criada em laboratório algum. Ela fora gerada por um pacto ancestral, uma entidade que habitava as sombras daquela casa, um ser que se alimentava da dor e do sangue de suas vítimas. Henrique e Helena não eram guardiões, mas cultistas, tentando controlar o poder que Maria carregava, um poder que ela mesma despertara sem saber ao nascer. E Ana era a manifestação viva da escuridão que Maria liberara, a parte de si que se recusava a ser domada, que ansiava por liberdade e destruição. O choque foi tão grande que Maria sentiu o mundo desabar em torno dela. A casa, seu céu e inferno, não era apenas um palco de mentiras e traições. Era um altar de sacrifícios, e ela, a sacerdotisa involuntária de uma maldição que jamais poderia ser quebrada. Você não pode fugir, Ana sussurrou, o sorriso cruel se alargando, porque você é o monstro que eles temiam. E agora é hora de aceitar o que sempre foi, a escuridão encarnada. Maria caiu de joelhos, o baú caindo ao seu lado com um estrondo seco. O cheiro da cera, do sangue e da madeira fria se misturava ao sabor amargo do desespero. O passado, o presente e o futuro se fundiram num turbilhão de dor e revelação, e enquanto a casa parecia fechar-se ao redor dela, respirando como um ser vivo que se alimentava de suas dúvidas e medos, Maria soube que a guerra que começara naquela noite não era contra Ana, Henrique ou Helena, era contra ela mesma. E a pergunta que queimava em sua mente, mais afiada que qualquer lâmina, era uma só. Se ela era a criadora da maldição, quem afinal seria a vítima? E quem a próxima a cair no abismo seria? Maria permaneceu ajoelhada, o baú escancarado ao seu lado, o coração pulsando em um ritmo que parecia querer explodir seu peito. A revelação do diário queimava sua alma, uma chama que consumia tudo que restava de esperança. A casa, seu céu e inferno, agora era uma entidade viva, respirando junto com ela, pulsando com segredos que ultrapassavam a compreensão humana. Ana, com os olhos brilhando como brasas, avançava lentamente, à sombra da escuridão que Maria mesma criara. Mas antes que pudesse tocar nela, um estrondo ecoou pela casa, um som tão violento que fez as paredes tremerem como se fossem feitas de papel. A lâmpada oscilou, lançando sombras que se retorciam nas paredes, e então a porta do quarto se fechou com força, deixando Maria e Ana presas naquele espaço sufocante. O silêncio voltou, pesado e opressor, até que uma voz diferente, profunda e fria cortou o ar. Vocês acham que sabem tudo? Acham que a maldição começa e termina aqui? Maria levantou a cabeça, o olhar atravessando a escuridão, tentando encontrar a origem daquela voz que parecia vir das próprias paredes. E então, um vulto surgiu, uma figura encapuzada que caminhava com passos firmes e decididos. Quando o capuz caiu, o choque foi tão devastador que Maria sentiu o chão desaparecer mais uma vez. Era Henrique. Mas não o Henrique que ela conhecera, não o homem falido, derrotado, que jazia morto no escritório. Este Henrique tinha olhos que brilhavam com um fogo sobrenatural, a pele pálida, quase translúcida, e um sorriso cruel que rasgava seu rosto. Eu nunca morri, disse ele, a voz um sussurro gélido que se espalhou como veneno. Vocês me enterraram vivo, mas eu sou a essência da maldição, o verdadeiro criador de tudo isso. Vocês são apenas peças no meu jogo. Maria sentiu o mundo girar, a casa tremendo como se um terremoto começasse por dentro.
Henrique avançou e Ana recuou, os olhos agora cheios de medo. Medo do próprio monstro que ela ajudara a despertar. Eu fui o pacto, continuou Henrique, a voz agora um rugido. O elo entre o mundo dos vivos e as sombras. Eu criei. Vocês, Maria, Ana, Helena, todos para alimentar meu poder. Vocês são minhas criações e minhas prisões. Maria sentiu a dor se tornar física, uma lâmina invisível que rasgava sua carne e alma ao mesmo tempo. A verdade que ela buscava, o mistério que a consumia, desmoronava em uma revelação ainda mais cruel. Ela não era a origem, nem a criadora da maldição. Era apenas uma peça, uma marionete, no plano de um ser que jamais poderia derrotar. O cheiro do sangue, da cera, da madeira fria, se misturava ao medo puro que agora a dominava. O inferno na terra não estava apenas dentro dela, dentro de Ana, dentro da casa. Estava vivo, respirando e sorrindo com a face de Henrique, enquanto ele estendia a mão, um convite sombrio para que Maria se juntasse a ele. Uma última pergunta. Queimava dentro dela, mais afiada que qualquer faca. Se Henrique era a verdadeira maldição, quem afinal poderia salvá-la? E a que preço? E naquele instante, a casa inteira pareceu prender a respiração, esperando pela resposta que poderia decidir o destino de todos. Maria sentiu o ar congelar ao redor, como se o tempo tivesse sido suspenso por um instante cruel. Henrique, o homem, que ela acreditara ser um cadáver, estava ali diante dela, mas não como ela o conhecera. Seus olhos, antes vazios, agora brilhavam com uma luz sombria, uma chama que queimava mais do que qualquer fogo terreno. A pele pálida refletia a luz fraca da lâmpada, e o sorriso que se formava em seus lábios era uma promessa de tormento. Ana recuou, a máscara de confiança derretendo em puro terror. Maria, no entanto, sentia um nó apertar sua garganta. Uma mistura de medo e uma estranha familiaridade que a fazia hesitar. Henrique estendeu a mão e a casa pareceu vibrar com uma energia antiga, um poder que não pertencia a este mundo. Vocês nunca entenderam. Sua voz era um sussurro que reverberava. Nas paredes, eu sou o começo e o fim, o pacto que vocês tentam negar. Vocês são minhas peças, minhas criações, mas também minhas prisões, e agora chegou a hora de pagar. Maria sentiu o chão se abrir sob seus pés, mas antes que pudesse reagir, a figura de Helena surgiu na porta, os olhos cheios de lágrimas e uma determinação que a surpreendeu. Henrique, não! Sua voz cortou o ar como uma faca. Você não vai destruir tudo o que construímos. Nem ela, nem Ana. Henrique riu, um som que parecia o eco de um túmulo se abrindo. Você sempre foi fraca, Helena. E agora, Maria, você vai entender o verdadeiro preço do poder. Mas então, algo aconteceu que ninguém poderia prever. A casa inteira estremeceu e das sombras surgiu uma terceira figura. Uma mulher jovem, com olhos que brilhavam como estrelas e uma aura que irradiava calma e força. Ela caminhou até Maria, tocando seu ombro com uma suavidade que parecia curar as feridas invisíveis. Maria, disse ela, a voz firme, mas cheia de compaixão, eu sou você. Ou melhor, o que você poderia ter sido se não tivesse sido dividida, manipulada, usada. Eu sou a parte de você que resistiu, que nunca aceitou ser uma marionete. O choque paralisou todos. Henrique recuou, seus olhos arregalados em incredulidade. Ana, ainda tremendo, olhou para a mulher com uma mistura de medo e esperança. Helena caiu de joelhos, a culpa e o alívio se misturando em seu rosto. Quem é você? Tandri Maria perguntou, a voz falhando. Sou a sua essência verdadeira, respondeu a mulher. A força que Henrique tentou apagar. A luz que pode quebrar a maldição. Mas para isso, precisamos estar juntas. Você, eu e Ana. Não como inimigas, mas como irmãs, como partes de um mesmo todo. O ar parecia se tornar mais leve. O cheiro do sangue e da cera, dando lugar a uma brisa fresca que entrava pelas janelas.
A casa, que antes parecia um túmulo, agora pulsava com uma nova vida, uma esperança tênue, mas real. Henrique, enfraquecido, deu um passo atrás, sua sombra se dissipando como fumaça ao vento. Isso não acabou, avisou ele, a voz um sussurro ameaçador. Eu voltarei. Sempre volto. Mas Maria, com o olhar fixo naquela mulher que era ela e não era, sentiu pela primeira vez em muito tempo que não estava sozinha. Que a maldição, por mais profunda e antiga que fosse, podia ser enfrentada e talvez um dia quebrada. E enquanto a casa respirava um novo ritmo, Maria soube que a verdadeira batalha estava apenas começando. Porque no fim, a maior escuridão não estava fora nem dentro dela, estava na escolha de quem ela decidiria ser. E essa escolha, mais do que qualquer segredo ou maldição, definiria seu destino. E o destino de todos que ainda habitavam. Aquele casarão amaldiçoado. Maria sentiu o peso daquela presença nova, um alívio tímido misturado a uma desconfiança que nunca a abandonava. A mulher diante dela era a promessa de algo que parecia impossível. Redenção, união, esperança. Mas o ar ainda carregava a tensão cortante de um fio de navalha prestes a se romper. Henrique, o monstro que se recusava a morrer, recuava, mas seus olhos ardentes não perdiam o brilho da ameaça. De repente, um estrondo ecoou pela casa, um som que fez o chão tremer e as janelas vibrarem como se o próprio casarão estivesse prestes a desmoronar. A figura de Helena, ainda ajoelhada, levantou-se com um olhar de terror e incredulidade. — O que foi isso? Perguntou a voz trêmula. Antes que alguém pudesse responder, a parede atrás de Maria e sua outra eu se abriu como uma ferida viva, revelando um corredor escuro e infinito, cheio de sombras que pareciam se mover, respirar. De dentro dele, uma voz rouca, quase um sussurro, mas carregada de uma autoridade que congelava a espinha. Vocês pensam que podem fugir do passado, que podem escolher quem serão? Eu sou o que vocês tentaram esconder. Maria engoliu, em seco, o coração batendo descompassado. A voz vinha de uma figura que emergia lentamente das trevas. Uma mulher alta, vestida com trapos que pareciam feitos da própria noite, com olhos que brilhavam como brasas incandescentes. Seu rosto era familiar, mas distorcido, como um espelho, quebrado que refletia pedaços de tudo que Maria temia. Eu sou Helena, disse a mulher, com uma voz que reverberava como um trovão soterrado. A verdadeira Helena. A que vocês enterraram viva para manter o segredo. A que fez o pacto que vocês agora tentam desfazer. O choque foi tão brutal que Maria sentiu o chão sumir sob seus pés. A mulher à sua frente não era a senhora Helena que conhecera. Era uma sombra, uma vingança, uma maldição encarnada. Aquela Helena era a raiz da escuridão, a fonte do pacto ancestral, a verdadeira criadora da maldição que consumia a casa e suas almas. Vocês dividiram minha alma, me aprisionaram para controlar o poder, continuou a voz, agora um sussurro, venenoso. Mas eu nunca morri, eu cresci nas sombras, alimentada pela dor, pelo sangue, pela traição. E agora eu volto para reclamar o que é meu. Maria sentiu uma onda de desespero e raiva explodir dentro dela, uma mistura de medo e fúria que queimava como fogo no peito. A mulher que se dizia Helena avançava, e a casa parecia se contorcer. Em agonia, as paredes gemendo como se estivessem vivas. Vocês não são irmãs, declarou a verdadeira Helena, o olhar fixo em Maria, Ana e a outra. São fragmentos de uma alma partida, peças de um quebra-cabeça que nunca deveria ter sido montado. E agora, o preço será pago. Antes que Maria pudesse reagir, a luz da lâmpada explodiu em um clarão e o quarto se encheu de uma energia tão densa que parecia esmagar o ar. A verdadeira Helena estendeu as mãos, e sombras negras se ergueram do chão, envolvendo tudo e todos em um abraço gélido.
Maria sentiu a dor da divisão, da mentira, da traição se transformar em algo mais profundo, uma batalha pela alma da casa, pela alma dela mesma. A guerra que pensava ser interna, familiar, agora se revelava um conflito ancestral, uma luta entre forças que ultrapassavam o tempo e a carne. E enquanto a escuridão engolia tudo, uma última pergunta queimava no fundo da mente de Maria, mais cortante que qualquer lâmina. Se a verdadeira Helena era a origem da maldição, e não ela, quem, afinal, poderia salvar aquelas almas partidas? Ou seria a casa, e todos que nela habitavam, condenados a repetir o ciclo de dor e destruição? Para sempre? Maria sentiu o ar se tornar ainda mais denso, como se a própria casa respirasse em agonia. A verdadeira Helena avançava, envolta em sombras que pareciam sugar a vida de tudo ao redor. O chão rangia sob seus pés, a madeira fria mordendo a pele de Maria, que mal conseguia manter-se de pé. O cheiro do sangue, da cera e da madeira velha se misturava num turbilhão sufocante, um perfume de morte e traição. Mas antes que a escuridão pudesse engolir tudo, um estalo cortou o silêncio. Como um raio, a figura de Maria, aquela que se dizia a essência verdadeira, ergueu a voz, firme e clara, como um trovão que rompe a tempestade. Não, isso termina aqui. A verdadeira Helena parou, os olhos de fogo fixos nela. Por um instante o tempo congelou e a casa pareceu prender a respiração. Então, uma risada baixa e cruel escapou dos lábios da mulher sombria. Você acha que pode me deter? Zombou. Eu sou a raiz, a semente da maldição. Sem mim, nada existiria. Maria sentiu as lágrimas queimarem os olhos, a dor de séculos pulsando em suas veias. Mas algo dentro dela se acendeu, uma chama que nem mesmo a escuridão mais profunda poderia apagar. Ela deu um passo à frente, o corpo pesado, o coração em chamas. Você pode ser a origem, disse, a voz trêmula, mas cheia de determinação. Mas eu sou a escolha. A parte que escolhe lutar, que escolhe quebrar o ciclo. De repente, a casa inteira estremeceu, as paredes rangendo como se respondessem ao desafio. A verdadeira Helena avançou. Mas antes que pudesse tocar Maria, um grito cortou o ar, não de dor, mas de libertação. Ana, com os olhos ardendo em fúria e medo, lançou-se contra a sombra da mulher, suas mãos tremendo, mas firmes. Você não vai mais controlar ninguém, gritou Ana, nem a mim, nem a Maria. O choque daquele momento foi como um terremoto que rachou a realidade. A verdadeira Helena recuou, os olhos brilhando com uma fúria ancestral, mas a resistência crescia, uma força que nem mesmo ela podia ignorar. Maria sentiu o chão sob seus pés tremer, a casa inteira vibrando com uma energia que parecia vir do fundo dos tempos. O passado, o presente e o futuro se entrelaçavam numa batalha que ultrapassava a compreensão, uma guerra entre luz e sombra, entre destino e escolha. Mas então, quando tudo parecia prestes a explodir, a casa gemeu e uma parede inteira desabou, revelando um túnel escuro que se estendia para dentro da terra, um caminho que ninguém sabia que existia. Do túnel, uma voz ecoou profunda e antiga, carregada de um poder que fez Maria gelar até os ossos. Vocês acham que tudo está aqui, nesta casa? Que a maldição é só um laço de sangue e mentira? Voz era de um homem, mas não um homem comum. Era uma presença que parecia vir de além do tempo, uma entidade que Maria sentiu como um abismo sem fundo. Eu sou o verdadeiro Criador, continuou a voz. A fonte da dor, o Senhor das sombras, que vocês tentam fugir. E agora, o jogo começa de verdade. Maria olhou para Ana, para a mulher que se dizia sua essência, para a sombra que era Helena, e sentiu o peso de uma escolha ainda maior. A casa, seu céu e inferno não era o fim. Era só o começo de um ciclo que se estendia para além do que ela podia imaginar.
E enquanto o túnel escuro se abria diante delas, um medo novo e terrível tomou conta. Se o verdadeiro Criador estava ali, esperando, quem poderia impedir que aquela maldição se espalhasse? E quem, no fim, seria a próxima vítima a ser engolida pela escuridão? O silêncio caiu como um manto pesado, e Maria soube, com uma certeza que queimava em seu peito, que a batalha que ela pensava ser sua guerra pessoal era, na verdade, uma guerra milenar. E ela estava no centro de tudo. Maria encarou o túnel escuro que se abria diante dela, o coração acelerado, a respiração curta, como se o ar tivesse se tornado mais denso, quase impossível de puxar. Ao seu lado, Ana e a outra Maria, a essência verdadeira, trocavam olhares carregados de medo e determinação. A sombra da verdadeira Helena ainda pairava, ameaçadora, mas recuada. Ali, naquele instante, todas as peças do quebra-cabeça se alinhavam para um confronto final que ninguém poderia evitar. O silêncio era pesado, quase palpável, enquanto a voz antiga ecoava pelas paredes do túnel, convocando-os para um destino que ultrapassava gerações. Maria sentiu o peso da escolha esmagar seu peito, mas também uma centelha de coragem que se recusava a morrer. Não era mais só sobre salvar a casa, nem sobre enfrentar fantasmas do passado. Era sobre quebrar um ciclo que aprisionava almas há séculos. Com um passo firme, Maria entrou no túnel, seguida pelas outras duas. A escuridão parecia viva, pulsando com uma energia que queimava a pele. Mas elas avançaram juntas, unidas por um laço que transcendia o sangue e o medo. O chão sob seus pés vibrava, e a cada passo, a sensação de que estavam prestes a enfrentar algo muito maior crescia. No fundo daquele corredor, uma sala se revelou, iluminada por uma luz espectral que parecia vir do próprio ar. No centro, uma figura imponente, envolta em sombras e luzes, esperava. Era o verdadeiro Criador, a entidade que havia lançado a maldição sobre aquela casa e suas almas. Seus olhos brilhavam com uma fúria ancestral, e sua voz ressoava como um trovão. Vocês ousam desafiar o destino? Vocês, fragmentos de uma maldição que eu criei para dominar o tempo e a carne? Maria sentiu o medo tentar dominá-la, mas a força de suas irmãs, a verdade que agora compartilhavam, lhe deu poder. Ela ergueu a voz, firme, clara, cheia de uma determinação que queimava mais forte que qualquer sombra. Não somos suas peças, não somos prisioneiras do seu jogo, somos as que vão quebrar o ciclo, juntas. A entidade riu, um som que parecia o estalar de galhos secos, mas antes que pudesse agir, as três Marias uniram as mãos, e uma luz intensa explodiu daquele contato. Era uma energia pura, uma força antiga que vinha da escolha, do amor, da resistência. A maldição que aprisionava aquela casa começou a se desfazer. As sombras se retraíram e o ar tornou-se leve, quase doce. A entidade gritou, enfraquecida, enquanto a luz consumia seu poder. A casa inteira pareceu suspirar, como se finalmente encontrasse paz. Maria sentiu o peso que carregava se dissolver e uma esperança nova florescer dentro dela. Quando a luz se apagou, elas estavam novamente no corredor, o túnel desaparecido, a casa calma, quase acolhedora. Ana sorriu, a primeira vez sem crueldade, e a essência verdadeira de Maria brilhou com uma serenidade que prometia renascimento. "Estamos livres", disse a essência. Maria olhou ao redor, sentindo a madeira fria, o cheiro do cera agora misturado. Há um ar fresco, como se a casa respirasse vida nova. "É o começo", respondeu Maria, com um sorriso cansado, mas verdadeiro. E assim, a história daquela casa, de suas mentiras, traições e segredos, chegava a um fim, ou talvez a um novo começo. Porque, no fim das contas, a verdadeira batalha nunca foi contra monstros externos, mas contra as sombras que carregamos dentro de nós. Maria,
Ana e a essência verdadeira sabiam que o caminho seria longo, que a dor ainda poderia voltar, mas, juntas, tinham a força para enfrentar qualquer escuridão. E enquanto as primeiras luzes do amanhecer invadiam as janelas, a casa finalmente parecia sorrir. Não como um túmulo, mas como um lar. Agora, você sabe como essa história termina. Mas a jornada está longe de acabar. Você precisa se inscrever agora para não perder nenhum detalhe das próximas histórias exclusivas. Esse é o momento de mostrar seu apoio de verdade. Clique no like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a espalhar essa saga. E não pare por aí. Encha os comentários com suas reações, teorias e tudo o que você sentiu nessa virada. Compartilhe este vídeo imediatamente com pelo menos 5 amigos que precisam saber como essa história termina. Não espere mais um segundo para agir. Só os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal assim. Vamos juntos, porque o próximo capítulo está só começando.